No início de tudo, um garoto chamado Kai encontra o que parece ser um anjo amarrado. Ao vê-lo, o anjo pede ajuda para se libertar, o que faz Kai perceber algo estranho. Por que um ser de outra raça está pedindo ajuda a um humano, considerando que humanos e raças alternativas travaram uma feroz guerra no passado? Indignado, Kai questiona por que as pessoas parecem ter esquecido o mundo real. Enquanto isso, um de seus colegas, Herol, demonstra estar com pressa e pergunta se ele já terminou o que deveria fazer. Saki o manda esperar, já que Kai sempre monitora o cemitério por exatos 300 segundos. No entanto, Herol continua impaciente e pede que Kai termine logo o que está fazendo. Kai, por sua vez, continua observando a área e aproveita para explicar um pouco sobre as raças existentes naquele mundo. Além dos demônios, há os celestiais, várias formas de meio-humanos como anjos e elfos, além de espíritos e criaturas com tipos especiais de corpos, como fantasmas. Por último, ele menciona as feras míticas, as colossais e ferozes como os dragões. Ele explica que essas quatro raças e a humanidade já travaram uma grande guerra, e a Federação UR tem a obrigação de vigiar o cemitério onde os demônios foram selados. Após os 300 segundos exatos, Kai confirma que não há nenhuma anomalia no cemitério e retorna para seus amigos. Herol pergunta se algum demônio selado conseguiu escapar nos últimos 100 anos, e Kai confirma que não. Afinal, o trabalho deles como agência de proteção à humanidade é garantir que isso nunca aconteça. Ao ouvir isso, Aol comenta que parece um tanto inútil e que deveriam levar o trabalho mais a sério, considerando que há outros cemitérios ao redor do mundo. Kai garante que os outros lugares também estão sendo protegidos com a seriedade necessária, já que a fuga de um único demônio seria um desastre. Ele afirma que o mundo está em paz por enquanto e que não pretende baixar a guarda, pois cuidar do cemitério é seu único dever. Com isso, ele retorna à Federação UR e continua seus treinos. De repente, sua companheira Ana o vê em perigo e desliga o holograma, aconselhando-o a pegar mais leve para não acabar se machucando. Kai, no entanto, afirma que um treinamento sem risco não vale a pena, e Ana garante que, se ele tivesse vivido durante a Grande Guerra das Cinco Raças, seu nome teria entrado para a história. Embora ele se sinta honrado com essa possibilidade, Kai afirma que não foi feito para isso. Ana observa um quadro do profeta Cid e diz que não consegue imaginar um simples humano vencendo aqueles quatro heróis lendários: Vanessa, a Imperatriz das Trevas e Heroína dos Demônios, Lorde Celestial Alfreia, o Herói dos Celestiais, Rico Genin Kyoko, a Heroína dos Espíritos, e Atsi, o Herói das Feras Míticas. Ana menciona que todos foram mortos pelo profeta Cid, que usou a espada brilhante dada pelo deus profético Aera Solak. Saki explica que ainda não se tem certeza se o profeta Cid e a espada brilhante realmente existiram, mas Kai decide continuar acreditando que alguém assim realmente existiu. Ana então pergunta o que eles pretendem fazer para comemorar a promoção de gênio, e Isel sugere a ideia clichê de entregar um buquê de flores para ela. Saki lembra que Jota está sendo transferida para a matriz da capital real de Orsaki e que ela é a mais jovem da história a ser selecionada, tornando a celebração ainda mais especial. Kai recebe uma mensagem de Genene, convidando-o para se encontrar com ela na manhã seguinte e pedindo para que ele mantenha isso em segredo dos outros dois. Ao ouvir isso, eles começam a especular, mas Kai sai dizendo que vai dar uma corrida. No dia seguinte, Kai se encontra com Genene e ela estranha ao vê-lo com roupas chamativas mesmo em seu dia de folga. Kai explica que decidiu ir vê-la logo após o treinamento matinal, sem tempo para trocar de roupa. Genene deixa esse assunto de lado e o convida para ir às compras, pois deseja comprar presentes para Saki e a Sharon, considerando que eles irão presenteá-la e ela também quer retribuir a consideração. Genene acredita que, assim que ela entrar para o Zaki Gianni, não verá mais os dois, e Kai a lembra que, após 2 anos, Saki e Shiran terão terminado o serviço militar e serão civis, então apenas eles dois continuarão como soldados da agência. Kai lembra das conversas que tiveram na infância, quando Genene falava sobre sua vontade de superar seu pai, o chefe da matriz de Orza. Após as compras, Genene se lembra do dia em que se perdeu no cemitério de demônios e menciona que, ao voltar, Kai lhe falou sobre a espada brilhante do profeta Cid, embora ela não acredite muito nas histórias. Quando Kai pergunta onde acha que eles estarão no futuro, ele começa a ter uma visão do futuro, mas as pessoas ao redor agem normalmente. Em seguida, Genene é sugada por um portal no céu e uma voz proclama a ativação da reencarnação mundial, substituindo o mundo.
Kai se vê em um lugar totalmente destruído e desconhecido. Um demônio aparece e começa a lançar magia contra ele, mas Kai usa uma arma criada com magia élfica para cancelar os ataques. Após derrotar o demônio, outro demônio se aproxima e surpreende-se ao ver um humano capaz de derrotar um demônio. Ele explica que a forma mais eficaz de comandar um escravo é usar o idioma dele. Antes de o demônio atacá-lo, Saka aparece e o salva, mas ela fica espantada ao ver que aquele garoto estranho conhece seu nome. Kai se apresenta e explica que trabalham juntos na mesma unidade da Agência de Proteção à Humanidade, mas Saki revela que são soldados da Resistência, o exército rebelde dos humanos. Saki explica que há mais de 30 anos ocorreu a Grande Guerra das 5 Raças, onde a humanidade perdeu e as cidades foram tomadas pelas 4 raças. Os humanos vivem escondidos, enquanto as outras raças dominam o mundo e lutam por território. A Federação UR foi tomada pelos demônios, restando apenas a fuga das cidades. Eles seguem para a cidade humana chamada Nelva, uma cidade subterrânea que protege as pessoas enquanto a resistência luta contra as outras raças. Kai, ao ouvir a situação, fica furioso e pergunta por que a humanidade perdeu a guerra. Saki explica que os demônios possuem uma vantagem óbvia e cada raça possui heróis mais fortes. Kai pergunta sobre o profeta Cid, mas Saki e Sharon não conhecem esse nome. Durante a conversa, a comandante da resistência, Jian, aparece e recebe aclamações da multidão. Saki e Airan a saúdam em continência, e Jian pergunta sobre o garoto com eles. Saki explica que ele estava na superfície e foi salvo por ela, mas Jian não parece reconhecer Kai. Quando Kai tenta se aproximar de Jian e menciona as vezes em que ela expressou o desejo de superar seu pai, a situação fica tensa. Jian o manda soltar, e elas continuam seu caminho, deixando Kai para trás. A Shiran decide deixá-lo dormir em seu quarto por enquanto, e Kai continua pensando sobre o que está acontecendo, notando que, mesmo analisando todos os documentos, faltam os registros sobre ele e o profeta Cid. Kai conclui que Cid nunca existiu no Novo Mundo e que a Grande Guerra das 5 Raças ocorreu de forma diferente do seu mundo original. Ele decide investigar o cemitério por conta própria, e ao chegar, descobre que a pedra de bloqueio foi removida. Ele encontra a espada de Cid, provando que as lendas eram verdadeiras. Com a espada em mãos, seu corpo e a espada desaparecem como poeira, reaparecendo no início da história, com a garota amarrada. Ele percebe que ela tem tanto asas de anjo quanto de demônio e a garota pergunta quem está ali, pedindo para ser solta das correntes. Agora, Kai está em uma nova linha do tempo, e ele precisa enfrentar a ameaça das 4 raças contra a humanidade. Após Kai se encontrar com uma garota, que pede sua ajuda, ela se apresenta como Rin. Mesmo sabendo que pode ser atacado por ela depois, Kai decide resgatá-la. Ele tenta cortar as correntes que a prendem, mas não consegue. Lembra-se então da espada de Cid, que ele havia encontrado recentemente e a ativa com palavras mágicas. A espada brilha intensamente e corta as correntes com facilidade, libertando Rio. Ela acorda nos braços de Kai e se afasta rapidamente. Wen grita pelo nome de Vanessa, dizendo que ainda não foi derrotada, e ataca Kai, exigindo que ele traga Vanessa de volta. Kai usa a espada para cortar a magia de Ri, surpreendendo ambos. Wen afirma que, por ser um demônio fraco, Kai não deveria ter tanto poder. Kai responde que é humano, pois não tem asas nem cauda, e lembra Wen de que é salvo, o que significa que não é seu inimigo. Percebendo isso, Wen se desculpa e explica que seu ódio pelos demônios a fez perder o controle. Kai percebe que Wen não é um demônio e pergunta sobre sua raça, mas Wen opta por não responder, dizendo que não faz diferença. Ainda assim, ela agradece Kai por tê-la salvo, e se desculpa por atacá-lo. Kai nota o desconforto de Wen e promete não perguntar mais sobre sua raça. Ela agradece pela compreensão e o chama de humano. Kai se apresenta e pergunta onde eles estão. Wen diz que também não sabe, pois estava lutando contra Vanessa, antes de ser capturada. Kai deduz que Vanessa seja a Imperatriz das Trevas, também conhecida como Heroína dos Demônios, e fica surpreso ao saber que Wen estava lutando contra ela. Isso indica que Wen é mais forte do que ele pensava. Wen afirma que pode derrotar um exército inteiro de demônios se quiser, mas reconhece que Kai também é forte por conseguir cancelar sua magia.
Kai começa a falar sobre a espada de Sid, quando uma criatura maligna surge através de um portal negro e vê Kai e Win como uma ameaça ao novo mundo. Ela decide selá-los imediatamente. Percebendo o perigo, Kai avisa Win que eles devem fugir o mais rápido possível. No entanto, a criatura captura Win com suas garras. Kai usa a espada de Sid para resgatá-la, e o monstro, ao ver a espada, questiona sua presença. Com isso, Kai e Win conseguem escapar da criatura e se dirigem a um novo local. Win revela a Kai que nunca teve um companheiro antes e que nunca alguém havia salvo antes. Ela explica que sua diferença em relação aos celestiais e espíritos das feras a excluiu de todos os grupos, sendo tratada como uma abominação pelos demônios. Essa exclusão a levou a um grande confronto com Vanessa. Kai compartilha que também se sente isolado nesse novo mundo, pois a história que ele conhece é diferente da que os humanos conhecem. Em sua linha temporal, os humanos venceram a grande guerra das 5 raças, mas agora os demônios dominam a cidade. Wayne afirma nunca ter ouvido falar que os demônios ocuparam a cidade e explica que, antes de enfrentar Vanessa, os humanos estavam começando a ganhar a guerra e os demônios estavam inquietos com a presença do herói humano. Kai deduz que Wayne está falando de Sid, mas Wayne não conhece esse nome. Apesar disso, Kai sente alívio por ele e Wayne parecerem lembrar a mesma história. Wayne se aproxima mais de Kai ao ouvi-lo chamá-la de companheira, e ambos revelam que essa é a primeira vez que usam esse termo para alguém. Encontrando a saída do local, Wayne cai no chão devido aos ferimentos. Kai decide carregá-la e sugere que a acompanhe até a cidade, caso não tenha outro lugar para ir. Wayne reluta em ir para uma cidade humana, afirmando não confiar em ninguém além de Kai. Ele pede para que ela confie nele e vá para a cidade humana com ele, garantindo que ela pode partir a qualquer momento se não confiar nele. Wayne concorda em dar uma chance, mas mostra dificuldade ao se adaptar, desde estranhar carros até usar magia em público. Kai tenta controlar suas ações e compreende seu desconforto, enquanto Wayne se queixa sobre a diferença nas condições de vida, como banhos quentes e camas macias. Eles discutem sobre o novo mundo. Kai, inicialmente cético, agora acredita que estão em uma versão alternativa da história da Grande Guerra, em que o resultado foi invertido. Wayne concorda que precisam encontrar um meio de voltar à história correta. Na madrugada seguinte, Wayne acorda alarmada com a sensação de uma forte magia demoníaca e logo a cidade é atacada. Os cidadãos recebem um alerta para evacuar para um abrigo. Kai, percebendo a gravidade da situação, decide agir. Ele, o único capaz de imitar Sid com sua espada, enfrenta demônios enquanto os militares tentam controlá-los. Aislan pede para Saki usar uma metralhadora, mas um demônio a ataca. Kai a salva e sugere usar água para pesar os demônios e granadas para derrotá-los. Wayne ajuda a vencer os inimigos, e Saki e Aislan se surpreendem com a eficácia de Kai e Wayne. Kai explica que vem de um mundo onde os humanos venceram a guerra, e o estilo de luta e a bala relâmpago que eles viram são avanços tecnológicos do seu mundo. Aislan recebe uma atualização sobre a fuga dos demônios e percebe que a cidade subterrânea será atacada com ainda mais força. Ela avisa o Kaji da resistência e, com Saki, pede que Kai e Wayne os acompanhem, pois eles têm muito a contribuir. Kai estranha o Kaji destruído, mas Aislan explica que foi projetado para enganar os demônios. Saki revela que a estratégia foi criada pelo pai de Jenny, que passou a liderança para ela após se aposentar. No Kaji, Kai conta que vem de um mundo onde a humanidade venceu a guerra. Um guarda se irrita, mas Jenny, reconhecendo a precisão das informações de Kai, mostra interesse na relação deles com um mundo alternativo. Kai revela que eram amigos de infância e Jenny se surpreende com o conhecimento que ele tem. Após a reunião, uma guarda leva Kai e Wayne para uma conversa privada com Jenny. Embora Jenny ainda tenha dúvidas sobre a história completa de Kai, ela reconhece suas habilidades de combate e quer usá-las. Ela planeja coordenar com outras 5 cidades para cercar os demônios e recuperar Novichar, mas Kai sugere atacar a capital real diretamente para enfrentar Vanessa, usando a espada de Si. Jin pergunta sobre suas motivações e Kai responde que o exemplo de Saki e Aislan lutando com bravura o faz sentir um grande senso de dever.
Kai planeja um ataque ao palácio e Faren propõe invadir pelo subsolo, usando uma linha de trem subterrânea. Jin decide seguir o plano de seu pai e retomar a Federação Urza.